Oi, eu sou Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. 2 Cs de lados opostos, 3 listras, um L e um V sobrepostos. Esses são alguns exemplos de logos de marcas tão fortes que geram desejo imediato ao serem reconhecidos em praticamente qualquer lugar do mundo. Gucci, Adidas e Louis Vuitton são apenas alguns exemplos desse fenômeno, a legião de adeptos conquistada por algumas marcas de moda. Mas como que isso acontece? Por que a gente ama tanto algumas marcas? E como essas marcas conseguem gerar tanto desejo e fazer com que a gente tenha a sensação de que faz parte de algo, de que somos mais bem-sucedidos, mais aceitos, mais felizes, apenas por usar suas peças? O que tem por trás da construção das marcas de moda? E o que tudo isso diz sobre nós como indivíduos e como sociedade? Para me ajudar a responder a pergunta tema do Estilo Possível de hoje, por que desejamos tanto algumas marcas, eu convidei o escritor, consultor e diretor criativo André Carvalhal, que lançou recentemente o livro A Marca Imita a Vida. Bem-vindo, André. Olá, bem-vindo, gente. Que delícia de papo, de tema. Eu vou amar ter essa conversa com você. Tem tudo a ver com o seu livro, né? Super, não comigo também. Eu amo falar sobre isso. Obrigado pelo convite. Obrigada por estar aqui. Para quem não lembra, o André esteve aqui num dos primeiros Estilos Possíveis. Quando eu criei o podcast na primeira temporada, você veio falar, você estava com o livro Moda com Propósito. Moda com Propósito. E a gente falou dele, foi muito legal o papo. Verdade. Tô feliz de te receber de novo. Também. Bom, vou começar com a pergunta tema. Assim, a pergunta tema não, mas a pergunta que eu faço comum para todos os convidados, que é: qual a sua relação com a moda? E o que é moda para você? Legal. Bom, eu tenho uma relação de amor e ódio com a moda, assim, né? Sendo já bem sincero e bem de cara. A moda, ela foi muito importante porque ela mudou a minha vida. Então, profissionalmente, eu comecei a minha carreira como publicitário e depois eu fui trabalhar na Farm, que é uma marca de moda carioca do Rio. Fiquei 10 anos lá, saí de lá como diretor de marketing. E ali naquele momento, assim, tudo mudou para mim, né? Eu aprendi mais sobre marcas, eu aprendi mais sobre mim, eu aprendi mais sobre a moda, aprendi sobre um monte de coisa. E foi quando eu comecei a desenvolver uma relação de paixão, de amor mesmo com a moda. Eu nunca tinha imaginado trabalhar com moda na minha vida. Quando eu era pequeno, eu queria ser médico, trabalhar com arquitetura ou astronauta. Então... Eu vi no livro astronauta. Então, assim, tipo, 3 coisas que não se falam, que não tem nada a ver entre si e que não tem nada a ver com a moda. E aí, do nada, eu fui parar na Farm e isso foi, assim, uma grande mudança, uma grande transformação. Foi nesse período que eu comecei a escrever, que eu lancei meus primeiros livros, que eu comecei a dar aula e que eu ganhei notoriedade no mercado. Então, assim, foi muito importante para mim. E também foi com a moda que eu passei a ter mais consciência sobre a minha presença e os meus impactos no mundo. Que foi justamente quando a gente se conheceu, quando eu lancei o Moda com Propósito. Foi quando eu comecei a entender que o meu trabalho era muito legal, que era muito admirado e tal, mas no final do dia eu estava fazendo as pessoas comprarem mais roupa. Eu estava estimulando as pessoas a gastarem mais e a comprarem roupas que muitas vezes elas não estavam nem precisando. E tem uma frase que eu gosto muito, que está em algum dos meus livros, que é: consciência é um caminho sem volta. Quando você toma consciência de alguma coisa, é muito difícil voltar atrás. E aí, essa noção, ela acabou me aproximando da sustentabilidade, ela acabou me trazendo um nível de consciência que eu não tinha antes, que mudou a minha forma não só de me vestir, mas também de me alimentar, o lugar que eu moro, as minhas relações, o meu trabalho, me fez, de fato, pedir demissão da Farm, experimentar um empreendimento próprio, depois ter uma marca própria. Então, por isso que eu brinco que é uma relação de ódio, de amor e de ódio, né? E o ódio é porque ela me fez olhar para alguns lugares que eu estava de boa e que eu não estava afim de olhar, mas que no final das contas também foram muito bons e me trouxeram muitos bons frutos. É que é muito difícil, né? Você tá no marketing e falar sobre consumo, porque seu objetivo no marketing é fazer as pessoas comprarem. Total. Na época que a gente conversou, acho que você não estava mais na Farm. Não, acho que eu já tinha saído da Farm. Eu lembro da Alma. Isso. Eu tinha, assim, muita vontade de ter coisas da Alma. Eu lembro que na época eu falei, vou comprar, e não tinha mais a marca, né? Depois de um tempo. Saiu do ar. A gente pode até falar sobre isso, assim, eu fiquei, depois que eu saí da Farm, eu empreendi um projeto de moda colaborativo chamado Malha. Fiquei um tempo, entendi que eu não tinha nascido para empreender, que eu não sei empreender, e aí não deu certo, eu fui embora. E aí eu voltei para o mercado e fui ser diretor criativo da Alma. A Alma durou
4 anos, assim, a marca ficou aberta há 3 anos e eu fui, né, antes, teve 1 ano de preparação até lançar a marca. Era uma marca dentro do grupo Reserva que tinha um propósito de ser uma marca de moda sustentável. A gente queria ser, assim, ter uma cara de fast fashion, assim, de ter roupas da tendência, roupas do momento, roupas que as pessoas tinham vontade de usar, mas fazendo de um jeito mais sustentável. E aí a gente abriu primeiro a marca no Rio, depois a gente chegou em São Paulo. Quando abriu em São Paulo foi assim um estouro, assim, tipo, eram... Assim, Todo mundo falava da alma. As pessoas amavam, a festa de lançamento parou a rua, tipo assim, os carros não davam, foi uma loucura. E aí no dia seguinte todos os shoppings de São Paulo ligaram pra gente falando, olha, a gente quer dar uma loja do shopping pra você. E aí a marca era, né, do grupo Reserva, que investia financeiramente, e o grupo falou, nossa, que maravilha, vamos abrir 10 lojas, vamos abrir 15 lojas, vamos abrir lojas em todos os shoppings. E aí aquilo começou a mexer muito comigo, assim, tipo, cara, será que a gente precisa ter 15 lojas? Será que, né, essa é a proposta da marca? Será que esse é o meu propósito? E aí a gente acabou chegando ali num acordo onde eu saí da marca e a marca iria continuar com, enfim, uma outra configuração. Só que isso foi bem no início da pandemia. E aí a pandemia foi um momento de rever um monte de coisa e eles acabaram não levando a marca adiante. Mas eu sinto bastante falta, porque assim, foi intenso e foi muito legal. Assim, nossa, era linda a marca, né? Mas é realmente uma dificuldade equilibrar essa coisa da sustentabilidade com a moda, porque a moda é baseada em novidade. Então tem muitos aspectos aí pra gente ver. Nessa temporada a gente discutiu bastante sobre isso. Mas assim, como um profissional, primeiramente do marketing, né, e dentro da moda ainda, você tem que estimular essas novidades e você trabalha muito bem a marca, essa questão da marca. Então, vamos para a pergunta tema do episódio, que é por que nós desejamos tanto algumas marcas. Como que isso acontece, né? De um modo bem genérico e a gente vai especificar ainda. Total. Não, eu adorei que logo na abertura, né, quando você falou isso, falou assim, algumas marcas, né, que fazem a gente se sentir parte de um universo, marcas que fazem a gente se sentir de um jeito, de outro. E eu acho que aí você já entregou, assim, né, qual é o poder da marca. Eu acho que, de fato, uma explicação, assim, mais técnica, né, da marca, assim, para mim, uma marca é um pacote de significados, né, um conjunto de significados que a gente associa a determinado logotipo, a determinada roupa. Então, quando você falou no início, Adidas, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, só da gente falar esses nomes, a gente imagina um universo relacionado a cada uma dessas marcas, né? Universos totalmente diferentes, né? A Adidas é totalmente diferente da Louis Vuitton, por exemplo. E esses universos, né, e tá nesses universos o poder de seduzir, de encantar e de envolver a gente. De alguma forma, eu sempre falo, né, que a gente não compra roupa, a gente compra identidade. A gente não tá comprando marca, a gente tá comprando identidade. Então, a gente aprendeu ao longo da nossa vida que o processo de consumir e essa curadoria do eu que a gente vai fazendo pelo mundo é uma forma da gente construir a nossa identidade, é uma forma da gente posicionar para o mundo quem a gente é e também fazer parte desses universos, dessas comunidades, dessas tribos. Então eu acho que tá aí o poder das marcas, né? Assim, ajudar a gente na nossa expressão, ajudar a gente na comunicação, ajudar a gente muitas vezes a se conhecer. Acho que assim, as marcas elas têm um poder muito grande de autoconhecimento, de você entender, cara, eu tenho a ver com esse mundo, eu não tenho a ver com esse, olha, eu não gostei disso que essa marca fez, eu gostei disso. Isso fala muito sobre a gente também, além de falar sobre as marcas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o poder está em criar esses universos que nos envolvem, que nos seduzem. E é muito louco, né? Porque às vezes não é a peça de roupa, não é uma camiseta que você precisa ou que você quer. Você quer a marca. Eu quero uma Nike, eu quero Adidas, eu quero Gucci, né? Então, muitas vezes, eu já me peguei, eu compro muito em brechó. E eu faço a filtragem por marca. Imagina. Porque eu quero ver o que tem daquela marca que poderia gerar uma identificação com o meu universo. Só que são muitas identidades ali, né? Transitando em várias esferas. E aí tem um questionamento, assim, que é por que algumas marcas chegam em determinados nichos e não chegam em outros? Porque nos anos 90, começo dos 2000, ali, calça da gangue
Era um negócio, Planet Girl era um negócio, mas pro nicho. Total. Tinha um nicho ali que usava aquela roupa. Os surfistas usavam outra roupa, Hadley, sei lá, Cantão, era uma outra coisa. Então, isso funciona assim também? Como é que é? É exatamente isso. Eu acho que, assim, esses universos que as marcas têm a chance de construir, eles são universos que quanto mais claros e quanto mais coerentes entre si, mais fortes essas marcas são. Então, quando você fala, né, Hadley, você associa ao surf, né, a gangue, você associa a um determinado público, porque foram marcas que realmente conseguiram construir esses universos de uma forma muito coerente, de uma forma muito coesa. E aí, a nossa relação com as marcas se dá através da identificação. Então, quando a marca... Por que algumas marcas, né, conseguem chegar lá e virar grandes marcas e outras não? As que conseguem chegar lá são aquelas que conseguem ser muito coerentes, conseguem criar esse pacote de significados de um jeito muito bem amarrado, de um jeito que faça muito sentido. Agora, isso vai fazer sentido para determinados grupos de pessoas, né? Porque eu posso me identificar com surfwear, eu posso me identificar com o skatewear, ou posso me identificar com luxo, com minimalismo. Então, cada pessoa vai se identificar com um tipo de marca ou algumas marcas, né? Porque também eu acho que hoje existe um desafio muito grande, porque até bem pouco tempo atrás, como você falou, no início dos anos 90, final, né, início dos anos 2000, até ali, eu acho que a gente tinha uma identidade mais definida também enquanto ser humano. A gente recebia menos estímulos, menos impactos, e as pessoas elas eram muito bem separadas em tribos. Então você tinha a tribo do surf, a tribo do skate, a galera da noite, a galera hippie, né? Sei lá, você tinha, né, os estereótipos que guiavam não só a construção das marcas, mas a identidade das pessoas também, com base no que elas gostavam de fazer, frequentar, onde ir e tal. Desde que a revolução digital surgiu, a internet, as ferramentas de autopublicação e a quantidade de estímulos e de impulsos que a gente recebe aumentaram muito, a nossa identidade também ficou mais confusa. Então a pessoa ela passa a noite inteira na balada, ela acorda de manhã cedo, vai pegar onda, e aí depois ela come super saudável, e aí ela sai daquele lugar saudável, e ela sai de moto, enfim, não tem mais aquelas características tão particulares. Isso acaba sendo um desafio muito grande para as marcas, porque as marcas hoje precisam entender como se conectar com as pessoas diante dessa loucura que virou a nossa identidade, mas ao mesmo tempo também dá a chance para as marcas de atenderem mais pessoas, porque hoje eu posso estar mais surfwear, amanhã eu posso querer estar mais Mauricinho, depois no outro dia eu posso estar mais fashionista. E aí, por isso, as marcas precisam ter esses universos muito claros. Porque quando eu quero estar Mauricinho, eu tenho na minha cabeça quais são as marcas que eu vou procurar. A Paula Majeste esteve aqui, a gente estava falando um pouco sobre quem decide o que a gente vai vestir, né? O que tem nas marcas ali, se ainda é editora de moda, essa figura da editora de moda que dita, teoricamente, as tendências ali, e o que são essas tendências hoje. E ela falou de uma coisa muito... É um fenômeno que acontece muito marcante hoje nas marcas de luxo, que você vai ver a passarela da Prada, da Miu Miu, da Gucci, você tem uma opção ali. Você consegue se enxergar ali, independente de onde você estiver na sua vida. Existe alguma coisa para você. É verdade. Dentro daquela cartela de produtos. Então, tem uma mini saia, mas tem uma saia comprida. Tem uma calça curta, mas tem uma bermuda e uma calça comprida. Tem um blazer, mas tem um casaco soltinho. Então, assim, tem de tudo, né? Parece que as marcas... parece que essa diferença tá na identidade mesmo agora. Total. Exatamente como você falou agora há pouco. Não é sobre o produto, é sobre a marca, né? Então, é sobre o que essa marca significa. Quais são os valores, qual é o seu estilo de vida, qual é a sua personalidade, enfim... todas as características que estão associadas a essa marca. Uma vez que essa marca tem essas características, né, tem essas associações, ela pode fazer qualquer coisa. Ela pode fazer calça, ela pode fazer saia, ela pode fazer, enfim, tudo que ela quiser, porque de alguma forma essas roupas vão se relacionar com esse universo que ela está criando. Agora, com relação às marcas de luxo, por que você acha que marcas de luxo
tipo Chanel, né, uma marca Louis Vuitton, são marcas que já têm uma estrada, já têm um certo tempo ali de vida. Porque qual que você acha que foi o ponto de virada ali para elas se solidificarem como uma marca que já se pensa em uma coisa? A Chanel, eu já penso em mulheres de tweed ali usando Chanel. Gucci, aquela coisa mais italianona, colorida. Total. Louis Vuitton virou streetwear de uns tempos pra cá, mas ela mantém a coisa do logo. Total, total. É muito legal, assim, as marcas de luxo, elas geralmente são as marcas que mais inspiram, né? São as marcas que inovam, são as marcas que estão no lugar, né? Que é o berço da moda, que é Paris, onde é a principal semana de moda. Então é como se tudo começasse meio que dali, né? Então quando você falou da Paula, né? Da onde que vem as coisas e tal, ainda hoje vem muito das semanas de moda, principalmente das semanas de moda de Paris, dessas marcas que são as primeiras marcas a ditarem a moda. E são marcas literalmente centenárias, né? São marcas com muitos anos, são marcas que conseguiram ao longo do tempo criar um significado muito grande, estabelecer a sua imagem no mercado. Mas eu acho que o principal motivo é que são realmente as primeiras marcas a se mostrar, a aparecerem. Né? E aí, a partir do que elas trazem para a passarela e do que elas posicionam como desejo, como a peça da estação e tal, isso vai para a loja de departamento, isso vai para as outras marcas, isso vai para as celebridades, que, enfim, né, que tem uma repercussão internacional, mundial. Então, eu acho que dali muita coisa acontece e vai descendo em cascata. A gente também tem outras possibilidades hoje, a gente tem as marcas pequenas, as marcas autorais, a gente tem as pessoas, né, os influenciadores, as pessoas que criam moda e tal, mas eu acho que ainda existe um lugar especial para essas marcas que se solidificaram e que estão ali na ponta da lança. Você acha ainda, me chamou a atenção você falar que vai descendo em cascata, porque esse é um pensamento muito forte na moda, né? Essa coisa do gotejamento que vem de cima para baixo. Mas hoje, com essa coisa da identidade sendo criada o tempo todo e recriada, e eu posso ir ali e ser gótica, e posso ir ali e ser a outra pessoa, ainda rola isso? Então, eu acho que rola, mas rola de um jeito diferente. Eu acho que essas marcas hoje, elas estão olhando muito mais para as pessoas e para o desejo das pessoas e refletindo na passarela, refletindo nas campanhas, nas imagens que elas criam, o que elas sentem que é também um desejo e que está ali no espírito do tempo das pessoas. Então hoje, por exemplo, quando você vai assistir um desfile desses, você não vai só olhar a passarela, você vai olhar as pessoas que estão indo assistir o desfile, as pessoas que estão na porta do desfile. Mas ao mesmo tempo, tudo isso se mistura, né? Porque assim, você vai ver o desfile e as pessoas que estão na primeira fila, hoje elas vão vestidas com as roupas do estilista, com as roupas, né, da pessoa que está desfilando. Então, acho que tudo é muito misturado, mas eu sinto que esse ainda é um caminho que percorre, né, essa imagem do gotejamento, que vai para as revistas de moda, que vai para as publicações. E aí, assim, todo mundo que tem acesso, você teve essa conversa com a Paula, é todo mundo que tem acesso. Não, mas tem um grupo, né? Todo mundo que segue, não, mas tem um grupo que segue, né? Tem uma coisa importante que é o mercado comercial, os shoppings. Então, assim, acho que ainda é um caminho que tem um poder, que tem uma força, apesar de estarem existindo cada vez outros caminhos. Ter muita gente, né? Isso ser amplificado de várias formas. Agora, dentre essas marcas, você acha as marcas que se consolidam, tá? E que a gente fala assim, nossa, isso daqui é um Balmain, sei lá. Você acha que tem características em comum? O que tem ali? Porque no seu livro você fala muito sobre autenticidade. Total. Seria essa uma característica comum para todas essas marcas? Acho que sim. No meu primeiro livro, que é o A Moda Imita a Vida, que foi o livro que inspirou esse livro agora que eu estou lançando, A Marca Imita a Vida, eu entrevistei grandes criadores brasileiros. Então, na época, né, de quando eu lancei o livro, pessoas que eram ali o auge. Então, Alexandre Hercovitch, Ronaldo Fraga, Isabela Capeto, o Oscar da Osklen, a Kátia, dona da Farm, enfim. E uma coisa que ficou muito clara para mim em todos esses criadores é que todos eles tinham muita certeza de quem a marca era. Então, eles falavam assim, não, isso é a cara da Osklen. Não, isso não é a cara da Osklen. Né? Cada um deles sabia muito bem.
E esse saber muito bem tinha a ver com uma autenticidade, tinha a ver com um olhar próprio desses criadores para as marcas, que estava muito conectado com a verdade, a realidade de cada um deles, o estilo de vida deles, né, os valores deles. Então, tudo aquilo ia se refletindo e em cascata, de fato, ali naquelas marcas, né, que eram as grandes marcas do momento. E eu lembro que o Oscar falou isso para mim na entrevista. Ele falou, se agora o ombro tá na moda, a gente não vai deixar de fazer o ombro, mas a gente vai fazer o ombro que tem a ver com a Osklen. Ele me falou outra coisa que me marcou muito, tipo assim, se eu morrer hoje, qualquer pessoa consegue dar continuidade na Osklen, porque tem os códigos, tem a cartela de cor, tem as formas, tem as estampas, né? Tem esse histórico, assim como as marcas de luxo que a gente estava falando aqui. Então, quando eu falo em autenticidade, eu estou falando muito disso, assim, da história da marca, da verdade da marca, do diretor criativo, daquilo que ele coloca para a marca, né, como verdade, e que acaba se tornando a cara da marca, né, a essência da marca. Também tive um papo aqui sobre autenticidade com a Isa Silva, a estilista, e a gente estava falando que é muito difícil hoje no mundo em que tudo já foi criado praticamente, né? Total. Você inovar de alguma forma. Onde que as marcas encontram? Como buscar essa criatividade, né? Acho que o seu livro também traz caminhos para isso. Total. Eu falo muito de uma coisa que eu aprendi com as capas da revista ID, né? Que é uma revista sobre identidade, sobre comportamento, que tem um logo que é um emoji piscando um olhinho, e todas as capas da revista ID sempre tem uma pessoa com um olho fechado na capa. E isso vem de uma crença dos fundadores da revista de que o processo de construção de uma identidade forte e autêntica se dá dessa forma, com um olho para fora, olhando as tendências, os movimentos, o mundo, e um olho para dentro, para o autoconhecimento, para a verdade, enfim, para as memórias, para a história de quem você é. E isso foi assim um insight muito grande para mim trabalhar com construção de marca, com branding e tal. O entendimento de que a identidade de uma marca autêntica, a identidade de uma marca verdadeira, uma marca que consegue realmente se diferenciar, é uma marca que consegue ter um equilíbrio entre esses dois olhares. Então, ela entende o que as pessoas querem, ela entende para onde o zeitgeist está indo, para onde o mundo está indo, qual é o comportamento das novas gerações, as novas tecnologias, enfim, ela entende disso, mas ela também entende sobre aquilo que fez ela se tornar bem-sucedida, estabeleceu o nome dela no mercado, trouxe história e memória para aquela marca, e procura encontrar esse ponto de equilíbrio, essa interseção entre essas duas coisas. Então é como a Isa falou, cara, tudo já está criado, mas tudo foi criado por outras pessoas. Como você recriaria aquilo sendo você? A partir do seu lugar, da sua vivência, da sua história, enfim. E aí eu acho que esse é o grande desafio. Mas, por outro lado, e eu falo isso muito também sempre nos meus livros, nas minhas palestras e tal, a própria moda e a forma como a gente entende a moda e as tendências sugere que a gente faça o contrário disso, porque a moda sugere que todo mundo ande igual, né? Assim, a moda sugere que todo mundo esteja na tendência. Então, se a tendência agora é neon, então vamos todos usar neon. Se agora é a saia X, vamos todos usar a saia X. Um movimento também interessante que tem acontecido ao longo dos últimos anos é que parece que tudo tá na moda, né? Então você abre a revista e tem, né, o amarelo, tem o neon, tem o preto e branco, tem o pastel e tal. As formas, né? Tem as formas longas, compridas, apertadas, justas, enfim. E para mim isso também é um reflexo muito grande dessa falta de inovação e dessa falta de autenticidade. Porque quando a gente olha para o passado recente e mais antigo da moda, cada década, cada era foi muito bem marcada por um estilo, por uma cartela de cor, por um comportamento que estava ligado ao comportamento do mundo. Então, sei lá, quando as mulheres, né, estavam ficando mais livres, então as roupas ficaram diferentes. Enfim, tudo estava muito conectado. Quando a gente olha do final dos anos 90, início dos anos 2000 para cá, é quando tudo pode tudo. Não tem uma cara determinada, né? Então é interessante porque assim, isso tem a ver com a nossa mudança também, né, com o fato da gente estar se tornando cada vez mais multi, né, ter cada vez mais estímulos, tem a ver com o mundo trazer cada vez mais estímulos
Mas para mim tem muito a ver também com essa velocidade que a moda criou e que você não tem tempo para nada, para você parar, para você pensar, para você entender se você gosta ou não, para você descobrir de fato o que você gosta. É como se Tudo ao mesmo tudo tempo. ao mesmo tempo e tudo vale tudo, a gente vai pegando. E eu acho que essa falta também de autenticidade, essa falta de diferenciação. Eu tava no almoço agora com um amigo stylist e ele tava falando, ele falou, cara, você passa o Instagram, assim, é tudo igual, assim, a sensação é de que as marcas são sempre iguais, elas estão fazendo os mesmos produtos, as mesmas imagens, os mesmos modelos, né, e eu acho que isso tem muito a ver com essa aceleração que a gente entrou, com essa pilha que a gente entrou. Vórtice de coisas, né, tem tudo muito, assim, em excesso. Eu acho que, assim, você falando no livro também, falando sobre autenticidade, existe agora também uma importância muito grande da gente entender qual é o valor da marca. E valor, eu não estou falando de valor financeiro, quanto que ela vale de grana, mas, assim, os valores internos, né? Com o que elas se conectam. Você entende isso como algo importante hoje para uma definição de marca, posicionamento de marca, na verdade? Super. Quando rola, assim, a Gigi Hadid na Adidas e aí rola um cancelamento, aí a campanha sai e ela processa a Adidas, né? Total. Eu acho que conforme a gente foi evoluindo a nossa consciência e se tornando mais crítico em relação a temas que a gente, né, muitas vezes não conversava, não falava, temas relacionados à classe, raça, gênero, enfim. Há muitas coisas que até bem pouco tempo atrás ficavam de fato assim à margem, existia um padrão, existia o estímulo a criar uma imagem do que era moda, de quem eram as pessoas da moda, e a internet e a autopublicação deu acesso a pessoas e a histórias circularem que a gente não tinha acesso antes, né? Então eu acho que isso promoveu uma expansão de consciência coletiva. Então as pessoas começaram a ficar mais críticas em relação ao que elas falam, né, ao que elas assistem, a produção cultural, né, correu muito atrás, né, para se rever muitas das suas mensagens, muitas das suas narrativas. E eu acho que esse processo acabou impactando as marcas também. O consumo passou a ser visto como um ato, né, não só de identidade, mas também um ato político. E pessoas cobrarem isso, né? Então, mas a marca tal foi acusada de trabalho escravo, você vai consumir nessa marca? A marca tal foi racista, foi gordofóbica. Então, e aí as pessoas começaram, e a rede social é um terreno perfeito para isso, né? Então, ali para o cancelamento, para o babado, para a confusão. Então, apimentou muito essa conversa. E aí tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu percebi ao longo desses anos, é de que as marcas elas foram procurando se humanizar cada vez mais. Então as marcas hoje estão presentes nas redes sociais, que eram ambientes de pessoas. Com vários influenciadores. Exatamente. E com querendo criar a sua personalidade, o seu tom de voz, fazendo coisas que antes as pessoas faziam. E as pessoas foram virando marcas. Então as pessoas hoje foram tendo a possibilidade de, através dos seus perfis, criar identidades e criar negócios como se fossem marcas. E eu acho que isso aumenta o senso de responsabilidade dos dois lados, não só das pessoas como das marcas também. Então as marcas passam a ser mais cobradas pelas suas atitudes, pelos seus valores, e as pessoas também. Afinal de contas, se eu como pessoa, né, eu preciso também ter a minha coerência, eu preciso ter os meus valores estabelecidos e tal, as marcas que eu consumo, que fazem parte da minha vida, elas precisam estar alinhadas com isso. Então, hoje é quase que aquela coisa do ovo da galinha, sabe? Eu vejo que é uma coisa dos dois, um correndo atrás, né, do outro. Então, as marcas, elas querem ter isso e as pessoas também querem ter isso. Então, uma coisa justifica a outra. Nem sempre é verdadeiro, nem sempre né? Enfim. O greenwashing tá aí pra gente. O greenwashing tá aí. E também as marcas estão aí, né? Zara, Shein, as marcas que todo mundo critica, que fala mal e que não param de crescer. Então também o quanto as pessoas que cancelam na internet, falam mal, deixam de comprar, né? E o quanto também as marcas que dizem estar fazendo coisas muito legais e são muito positivas para o mundo, né? O quanto elas estão fazendo, né? Será que todas estivessem fazendo, o mundo estaria acabando como ele está? Então eu acho que, assim,
Aí tem muitas camadas. Nossa, muitas, porque isso é um negócio que sempre me deixa pensando, assim, por que que uma pessoa, um influenciador, tem a vontade de ligar a câmera, fez uma compra grande na Shein, e liga a câmera e abre e faz e prova e mostra para todo mundo, mas quando é uma marca nacional, né, uma Renner que tá ali, não rola isso. Verdade. Não rola essa mesma vontade, parece que rola uma vergonha. A gente também falou um pouco sobre isso, essa síndrome do vira-lata brasileiro, né? Por mais que seja uma marca que está associada ali a várias questões problemáticas, como a Shein, né? E uma marca brasileira que a pessoa vê como menor, talvez. Então é muito louco isso. Muito. Agora, tem um outro movimento também que é das celebridades fazendo colaborações com marcas, né? A gente tá aí vendo o Pharrell, diretor criativo da Louis Vuitton, ele vai para lá e ele não leva só a criatividade dele, ele significa alguma coisa. Total. A Adidas com a Beyoncé, com a Ivy Park, que acabou, né? Agora e a Beyoncé vem lançando um monte de coisa própria, lançou marca de cabelo, lançou marca de uísque agora recentemente. Como que você vê esse movimento? Então, é exatamente isso. Assim, essas pessoas, elas são marcas, né? Assim como a gente, né? Assim, guardadas as devidas proporções, eu, você e quem está ouvindo a gente aqui, deixa uma marca no mundo, tanto quanto o Pharrell quanto a Beyoncé, né? Cada um na sua medida e proporção, mas a gente, né, todos nós, pelo aquilo que a gente fala, pelo conteúdo que a gente compartilha, pela forma como a gente se veste, por tudo isso a gente deixa uma marca para as pessoas, a gente deixa uma marca no mundo. E essa marca ela pode ser monetizada de diversas formas. As grandes marcas, né, organizacionais, digamos assim, não marcas pessoais, porque hoje eu aprendi que eu tenho que fazer até essa distinção, porque quando a gente fala marca, é isso. A Beyoncé é uma marca tanto quanto a Adidas, né? A Apple. A Apple, assim, é muito doido pensar isso, mas é a realidade. Então, quando uma marca organizacional se associa a uma marca pessoal, a ideia justamente é trazer esses significados, como você disse, para a marca. Agora, o que eu acho que muitas dessas pessoas estão percebendo é que elas não precisam dessas organizações para lançarem os seus produtos e seus serviços. Então, não só lá fora, como aqui, a gente vê, sei lá, Boca Rosa, né, com linha de cosméticos, a gente vê, enfim, várias blogueiras ou influenciadoras, Carol Bassi, enfim, um monte, que começaram tendo um estilo muito legal, gerando muito dinheiro para marcas, através de colaboração, através de comunicação, criação de conteúdo, até que elas chegaram no entendimento, assim, cara, eu tenho a minha audiência, eu tenho meu público, eu tenho minha identidade, eu vou lançar, eu vou fazer. Então, acho que isso mostra hoje, como o próprio exemplo da Beyoncé e Adidas, o quanto hoje em dia as pessoas elas podem monetizar as suas marcas, né? Assim, as suas marcas pessoais. Nossa, que loucura, né? Isso é uma loucura. Grande, gente, é uma loucura muito grande. E ao mesmo tempo a gente tem marcas aí que eram grandes, em algum momento a gente tinha a Zump nos anos 90. Total. E que sumiram, assim, né? Hoje é vendido como vintage, a Schiaparelli tinha sumido e aí ela volta, ela faz esse grande retorno ali, as passarelas, ela era uma marca que estava ali, quietinha, né? Hoje, se você procura coisa da Schiaparelli dos anos 80, 70, eu procuro muito vintage no eBay, assim. Que legal. É barato. Porque nessa época não é a época de ouro da marca. Então, você tem muita coisa barata ali que você encontra. Mas, depois do diretor criativo novo, a gente tem um outro movimento ali, né? Então, a Paco Rabanne, que era uma marca também grandona, e hoje você encontra coisas baratérrimas. Verdade. Né? Então, por que acontece isso? Por que as marcas acabam sumindo? Legal, adoro essa pergunta também. Então, para mim, isso tem a ver com aquela história que eu falei do olho para dentro e olho para fora. Ao longo do processo de uma marca, da vivência de uma marca, digamos assim, né, da trajetória de uma marca, se ela olha muito para fora, ela se desconecta da sua verdade e ela acaba virando somente mais uma, reproduzindo os produtos e as tendências que todo mundo está fazendo. E isso muitas vezes acaba com as marcas. E se ela olha muito para dentro e esquece de se conectar com o que está acontecendo fora, ela também acaba perdendo o bonde, deixando o bonde passar. Então, quando você fala, por exemplo, de Zump, todas essas marcas jeanswear, não só Zump, Ellums, Forum, né, essas marcas que elas foram um grande hit, né, em algum momento.
elas não conseguiram se reinventar e se conectar de fato com as mudanças do mundo, com a necessidade. Algumas você até vê um desejo ali em um movimento, mas é como se não colasse, é como se não pegasse. Então, para mim, é como se fossem marcas que ficaram olhando muito para dentro. Então, assim, tinha uma vocação, tinha um propósito muito forte, mas não foram capazes de olhar também para fora e conectar com as transformações, com os desejos do mundo. Então, por exemplo, essas marcas jeanswear, quando começou-se a falar de sustentabilidade, ficou muito claro que o jeans é a peça que mais consome água, que mais polui rio, né? Desde o algodão, ela causa impactos negativos muito grandes no meio ambiente, e nenhuma dessas marcas foi capaz de lançar um jeans sustentável. Então, assim, cara, então eu vou entender que se a minha parada é o jeans e agora o mundo precisa ir para a sustentabilidade, então eu vou fazer o jeans mais sustentável que existe, com a melhor modelagem, com o melhor estilo, que é o que elas sempre tiveram. Mas a gente vê como isso não foi capaz de sustentar e manter as marcas até hoje. É olhar para o futuro também, né? Mantendo o pé aqui. Agora vamos para um quadro que tem aqui, que é o Polêmica Possível. Você já estava dando dicas dessa polêmica, mas a gente vai trazer isso mais forte agora, nesse momento, né? Já ouvi você falando uma coisa que acho que merece reflexão, que é que cada vez mais todos nós temos nos comportado como marcas, né? A gente como pessoa, a gente produz conteúdo, constrói imagem o tempo inteiro. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho os prós e os contras desse processo, perigos. Total. E também as necessidades, porque isso daí é o capitalismo 5.0, assim, né? Isso daí é a gente se vendendo também para a gente conseguir mais oportunidades de trabalho, se destacar na sociedade. Legal, então, eu acho que é isso. Eu acho que as redes sociais e as ferramentas de autopublicação, elas trouxeram uma independência e uma infinidade de caminhos para as pessoas que eu acho que a gente nunca imaginou. E eu acho que assim, a gente ainda está no meio desse furacão entendendo como lidar com isso. Então, acho que hoje o fato de cada pessoa ser uma marca abre infinitas possibilidades. Novas formas de carreira, novas formas de trabalhar, novas formas de viver, novas formas de ganhar dinheiro. De fato, uma coisa que a gente ainda está entendendo o impacto disso na nossa vida. Quando, algum tempo atrás, diziam que as profissões do futuro, as profissões de 2030, ainda não tinham sido inventadas, né? Eu lia muitas pesquisas falando sobre isso. Sei lá, 90% das profissões de 2050 ainda não existem. Hoje eu consigo entender o que isso significa. É porque, de fato, está mudando tudo, né, com essa possibilidade. E aí você tem, como você falou, os prós e os contras. Você tem uma possibilidade de ter uma independência, de você ser a sua própria marca, como a gente deu exemplos aqui, de você lançar a sua marca de produtos e serviços, de você ganhar dinheiro com isso e tal. Mas, ao mesmo tempo, isso traz para você também uma gama de responsabilidades e de compromissos que antes as pessoas não tinham. Então, antes, enquanto eu andava ali pela minha vizinhança e eu tinha 3, 4 pessoas que me conheciam, se eu fizesse alguma coisa errada, se eu me atrapalhasse, se de repente, sei lá, eu fizesse uma bobagem na empresa que eu trabalho e eu fosse mandado embora, eu poderia facilmente arrumar um trabalho na empresa do lado que talvez ninguém soubesse o que aconteceu. Só que hoje na internet não, todo mundo sabe sobre tudo o que está acontecendo. E aí, já que o momento é da polêmica, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum, que foi o meu publi da Riachuelo nas Olimpíadas. Ai, teve esse momento. Teve esse momento. Então, acho que vou falar sobre isso. Ah, que bom. Eu fui convidado pela Riachuelo para fazer um publi sobre os uniformes das Olimpíadas. Falar sobre o processo de sustentabilidade dos uniformes das Olimpíadas. E aí, isso aconteceu muito antes dos uniformes serem lançados, quando eles me procuraram, e a gente ficou numa conversa muito grande sobre qual de fato era o processo, para eu ter certeza se aquele uniforme era sustentável ou não. Então, eles me enviaram a ficha técnica, a composição, né? A gente veio um longo tempo negociando sobre aquilo para que eu pudesse falar sobre aqueles uniformes. Sinceramente, nesse momento inicial de negociação, não tinha muita importância para mim a parte estética, porque não era o que eu ia falar. Eu ia falar sobre o processo de produção dos uniformes. E aí a gente evoluiu na negociação, eu acabei topando fazer, a gente gravou os conteúdos e tal, e na semana que eu ia lançar os conteúdos,
e viralizou na internet, né, que as pessoas não estavam gostando do uniforme, né? Então as pessoas começaram a fazer associações e criticar, enfim, fazer um monte de coisa. E exatamente naquela semana eu tinha que postar. E a gente teve uma conversa, eu falei, olha, eu acho que esse é o pior momento pra gente fazer isso. Eu tenho uma audiência que é muito crítica, eu acho que as pessoas vão criticar, as pessoas vão falar, tananã e tal. O que vocês acham? Não, vamos arriscar. E aí a gente assumiu o risco junto e eu também sabia o risco que eu estava correndo. Por eu perceber que as pessoas não estavam gostando dos uniformes. Mas eu tinha, por outro lado, a certeza de que o que eu estava falando era verdade. Eu tinha segurança do que eu estava falando. Eu não estava opinando sobre a estética, eu não estava defendendo a Riachuelo, eu estava falando sobre como os uniformes foram feitos. Mas aí, quando o conteúdo foi postado, isso começou a despertar uma série de outras coisas que eu, sinceramente, não imaginava. Então, as pessoas começaram a criticar e questionar o dono, o CEO da Riachuelo, os valores, as associações, as coisas que já foram faladas, que já foram feitas e tal. E aí, foi isso, tipo assim, pessoas que nunca comentaram num post meu, sabe? Pra odiar, todo mundo engaja, exatamente, né? Foi, assim, o maior engajamento da história do meu Instagram, sabe? Tipo assim, eu ganhei seguidores, né, por conta disso. E é muito doido, né? E no fundo, tinha um lado meu, assim, que, cara, eu quero parar pra ver, eu quero entender, né? Eu falo sobre isso, né, assim, eu investigo, eu estudo a internet, eu estudo essas coisas, eu escrevo sobre isso, eu quero parar pra ver. E aí, foi uma catástrofe. Então, assim, o vídeo viralizou muito rapidamente, as pessoas começaram a cobrar esses valores e tal. E aí, ali naquele momento, eu senti na pele o que muitas vezes eu falo na teoria, que é você ter o ônus, né, também de tudo que pode ser um bônus. Então, beleza, ganhei o dinheiro, fiz o negócio, mas ali eu vi a minha imagem sendo arruinada, as pessoas criticando o meu trabalho, criticando a minha coerência. E se eu vivo da minha imagem e se a minha marca pessoal é a minha coerência, eu não podia levar aquilo adiante. Então, o nível baixou muito, as pessoas começaram a se atacar, começaram a brigar entre o post. Então, assim, o negócio virou realmente uma loucura. E em comum acordo com a Riachuelo, a gente achou que seria melhor retirar o post do ar. Mas eu acho que, assim, isso ilustra bem o que você me perguntou. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem a chance de ganhar dinheiro, né, de se promover, de fazer coisas, a gente também precisa ter noção de que a responsabilidade precisa ser muito grande. E que tudo aquilo que a gente está falando diz sobre o que a gente diz sobre aquilo que a gente acredita, reforça os nossos valores, como a gente vem falando aqui desde o início. Nossa, muito. E toda vez que eu faço uma publicidade, eu entendo que eu estou emprestando um pouco da minha credibilidade para aquela marca promover algo que ela quer. Total. Então, é uma troca, né? Isso. A marca me procura porque ela precisa dessa credibilidade ali. Então, eu significo alguma coisa para ela. E, ao mesmo tempo, a marca significa alguma coisa já no imaginário do público, né? A sua audiência, ela vai se conectar ou não com aquela marca de algum jeito. Então, assim, eu entendo você pensar aqui, vou comunicar aqui sobre os uniformes, o processo de fabricação. Só que esse processo de fabricação, ele tá ali misturado com uma série de valores de marca do CEO, né? E aí a sua credibilidade acaba sendo também conectada, isso respinga sobre a sua credibilidade, né? As questões do CEO, a questão estética também, porque tá tudo ali no mesmo balaio. Total. Então é difícil, assim, porque isso tá tudo junto, né? Mesmo que você não opine sobre a estética, que aliás a gente falou aqui também no programa que é questionável, que poderia ter sido levado uma coisa muito melhor, assim, lá pro exterior. O processo de produção também é importante. Sim. Né? É como eu falo aqui também, a sustentabilidade, ela não é uma via de mão única, né? Tem o processo de produção, tem o material, tem a logística, tem uma série de coisas a serem consideradas e tudo não vai acontecer. A sustentabilidade é só quando é tudo junto, total, né? Total. Mas é muito louco isso. Na minha dissertação de mestrado, eu coloquei assim, uma coisa que eu atribuo muito ao surgimento da profissão personal stylist essa questão da pessoa como marca. Muitas pessoas reproduzem esse aspecto de marca e ela contrata um personal stylist para quê? Para ela ser a sua melhor versão possível, para ela conseguir
colocar em prática essas estratégias empresariais na sua vida, né? E no meio de tanta coisa que a gente tem ali para encontrar, que é essa coisa que você falou, nossa, hoje tá vestindo moda de todas, não tem uma era definida para 2024, 2020, assim, a década não Total, tem, é uma estética de não ter estética. Então existe uma necessidade de um guia, né, para você tentar entender o que você tá fazendo ali na moda. Mas é uma polêmica mesmo. Rende horas de conversa. Super demais. Uma outra dúvida que eu tinha com relação a isso tem um trecho do seu livro que me chamou a atenção, que é: uma marca pessoal existe independentemente dos nossos esforços para construí-la. Total. Você acredita mesmo que a percepção de uma marca, ela tá só na nossa mão? Tipo, por exemplo, eu vou criar a marca Marina Santelena, né? Você é a marca André Carvalhal. Tá só na sua mão construir isso? Porque eu acho que tem também uma parte que é a percepção do público. Super, maravilhosa. Nossa, excelente pergunta. O que eu falo sempre, e justamente eu fiz um livro, né, para explicar isso, é que assim, quanto mais pensadas e estratégicas forem as suas escolhas, maiores as chances da imagem que as pessoas têm serem parecidas com a intenção que você tem de construção de marca. Então é isso. Eu quero ter isso. Na minha cabeça, a Santa Helena é uma marca XYZ. Quanto mais você fizer coisas coerentes e claras que ajudem a reforçar isso, maiores as chances disso ser percebido pelas pessoas. Agora, quando você não é coerente no seu discurso, né, a própria coisa da Riachuelo. Então, assim, quando você faz uma coisa e aí, nossa, mas assim, o que isso... Você não fala de sustentabilidade? Por que você está falando de uma marca que é fast fashion? Né? As pessoas criticaram isso. Então, quando você vai fazendo coisas que dão margem para ruído, essas coisas elas vão causar uma interferência na construção que você está fazendo. Então, por mais bem intencionado ou intencionada que você esteja, se você não estiver sendo coerente, a percepção que as pessoas vão ter será distorcida. É mais confusa, entendeu? Então, eu acho incrível o que você trouxe, porque, assim, de alguma forma é como a arte. Eu li ontem, sei lá, esses dias, que a arte não é aquilo que você diz que é arte. Arte é o que as pessoas veem como arte, né? Então, é a mesma coisa, né? Assim, a nossa imagem não é aquilo que a gente constrói ou que a gente acha. É aquilo que as pessoas veem da gente. E como a arte, ela pode ser percebida de diversas formas. Quanto mais abstrata a arte, maiores interpretações ela gera. Quanto mais clara, quanto mais autoexplicativa ou óbvia, maiores as chances do objetivo ser alcançado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é assim. Por isso, eu acho que é importante que tudo seja pensado, né? Que a gente tenha muita clareza de que cada associação, cada coisa, cada post, cada fala, cada presença, cada roupa, né? Cada coisa cria uma percepção nas pessoas. A gente aprendeu a ler o mundo assim, a gente aprendeu a se socializar com as pessoas assim, julgando pelo que a gente vê, né? Julgando no bom sentido, fazendo escolhas. Cara, gosto, não gosto, isso é aquilo. Então, quando a gente vai construir a nossa marca pessoal, a gente precisa pensar com mais rigidez para que essa clareza e essa coerência seja mais perceptível. Direcione isso, mais, né? Exatamente. Eu te perguntei isso porque a gente estava falando um pouco aqui antes do livro, de tudo. E aí a gente tem aqui duas gerações, né? A gente tem aqui a nossa geração da minha idade, tem minha sobrinha que tá ali, que é mais nova, tem 15 anos, e a gente estava falando da Chanel. E a Chanel, para ela, né, na escola dela, as pessoas veem a Chanel associada a Jane, que é uma pessoa do K-pop, que tá lá. Então, a Chanel, ela soube se rejuvenescer. Mas aí, para mim, aqui, pro pessoal que tá aqui conversando, a gente fala, não, Chanel é uma marca icônica e de pessoas ricas e aquela old money, sabe? Na minha cabeça tá assim. Só que na cabeça de uma pessoa de outra geração, ela tá de outro jeito. Total. Então, a percepção, ela também tá muito relacionada ao interlocutor, né? Total. Mas você vê que existe... a percepção, ela não é à toa, né? A nossa percepção, ela vem da história e da memória que a gente tem.
a percepção das novas gerações vem do que ela está fazendo agora. E aí é exatamente o que eu disse, a Chanel ela sabe olhar para dentro e para fora muito bem, não é à toa que ela resistiu ao longo de todo esse tempo, né? E da morte da própria Coco Chanel, a morte do Lagerfeld, né? E ela consegue se reinventar. Eu sempre admirei muito porque apesar, né, das várias direções criativas, ela sempre conseguiu manter uma estética muito próxima da sua origem, da sua essência. Então as mesmas peças-chave, a mesma cartela de cor, as mesmas matérias-primas, enfim, desde praticamente de quando ela surgiu. E por que ela conseguiu atravessar todo esse tempo? Porque ela conseguiu fazer as conexões certas com as pessoas e com as situações, né? Enfim, no tempo certo, né? No tempo que estava sendo vivido. Então, acho que é isso, é um exemplo de, cara, ela tá olhando para dentro e para fora para se manter conectada e para conseguir mandar uma mensagem clara para quem ela deseja no momento certo, na hora certa. Nossa, maneiro, né? Muito bom. Não, esse papo rende horas. Nossa, e horas, pai, por isso eu falei, é apaixonante, gente. Eu ficaria aqui falando para sempre. Muito bom. Mas agora, pra gente finalizar, vamos resumir um pouquinho. Vamos pro nosso momento fazer o possível. O que a gente tem que olhar quando a gente vai eleger uma marca, né, pra gente se conectar? E o que a gente tem que pensar também quando a gente vai eleger criar a nossa marca pessoal? No seu livro tem as perguntas que a gente deve se fazer. Legal. Então, eu costumo falar muito que esse processo de consumo, ele é um processo de questionamento para dentro e para fora. Então, questionar dentro é uma boa palavra. A cabeça ela já vai lá na frente, mas é o questionar dentro e questionar fora, né? Então, assim, primeiro quando eu olho para uma marca, eu pergunto assim, cara, por que isso ressoa em mim, né? Assim, por que eu gosto dessa marca? O que ela fala comigo que está dentro de mim? Então, quais são as minhas paixões, as minhas dores, os meus recalques, né? Em algum dos meus livros eu falo, né? Quem eu sou, quem eu gostaria de ser, quem eu finjo ser, quem eu temo ser, né? Então, quando eu olho para uma marca, eu penso, com qual ser desses ela está se conectando, sabe? Com quem realmente eu sou, com quem eu gostaria de ser, quem eu finjo ser ou quem eu temo ser. Isso define se eu vou gostar de uma marca ou não. Então, primeiro, para mim, né, enfim, sou completamente apaixonado por isso, eu procuro fazer esse questionamento como forma de autoconhecimento. E depois é hora de perguntar para fora, questionar para a marca, né? Então, não necessariamente você vai perguntar para a marca, mas você vai olhar para essa marca e perguntar, cara, como ela se comporta, o que ela faz, né? Quais são os valores dela, o que você percebe através das suas atitudes, de tudo, desde a escolha da sua equipe de vendas, do seu casting, enfim, dos temas de coleção, de tudo que essa marca faz, o que você percebe de valores? Porque a marca ela não precisa falar, olha, eu tenho como valores isso e isso, eu apoio essa ou essa causa. Você percebe em tudo, né? Você percebe em tudo que ela faz. Então, tentar olhar para esses detalhes. E aí, dependendo também do seu nível de consciência, porque tem pessoas que são mais exigentes, né, que estão mais relacionadas com sustentabilidade e tal, tentar olhar para a parte de produção. Então, como é que isso é feito, de onde vem, para onde vai, olhar para esse histórico, olhar para todas essas coisas. Então, eu acho que, assim, mais uma vez, o olhar para dentro e o olhar para fora, né? Então, acho que isso determina bastante. Agora, quando a gente fala de uma marca pessoal, eu acho que é a mesma coisa, né? Então, assim, é esse olhar para dentro de o que eu tenho de melhor, o que eu quero deixar para o mundo, o que eu acho que pode ser bacana. Eu fiz, além desse curso, eu tenho livros, palestras, um monte de coisa que vem falando sobre marca pessoal. Mas a minha visão de marca pessoal, ela não é uma visão só de tipo, qual é a imagem, né, estética, ou o feed do seu Instagram, como é que você organiza o seu feed do Instagram. Não, qual é a marca que você deixa no mundo. O dia que você morrer, as pessoas vão lembrar de você como, né, assim, o que você fez pela sua passagem por aqui. Para mim, isso é uma marca pessoal. E ela existe independentemente de internet, de redes sociais, porque pessoas que viveram
antes da internet, deixaram uma marca no mundo. Como Coco Chanel, Martin Luther King, enfim, tantas outras pessoas que passaram por aí, que tinham causas, valores, crenças e movimentaram multidões, movimentaram a indústria, mudaram padrões de consumo, padrões de relacionamento e tal, sem ter Instagram ou Facebook. Então, não depende disso. Eu acho que depende de você saber realmente qual é o seu propósito, o que te toca e o que você pode deixar para o mundo. Esse é o seu olhar para dentro. E aí depois olhar para fora. Cara, onde eu posso atuar? O que eu posso fazer? O que tem a ver comigo? Aonde que está precisando de mim? Né? Assim, onde eu posso fazer a diferença? Né? E que plataformas, que formas eu vou usar? Aonde que eu vou agir? Que produtos, serviços eu vou lançar? Né? Enfim, acho que essa coisa do olhar para dentro e olhar para fora é um lance que me pegou totalmente e que eu acho que serve para muita coisa. Maravilhoso. Muito bom. Obrigada, André. Obrigado A Marca Imita a Vida, o livro novo do André Carvalhal. A gente não está aqui porque a gente está gravando e esse livro ainda está sendo impresso nesse momento, né? Na hora dessa gravação. Mas quando sair o episódio, já tem aí nas livrarias para vender, então dê uma olhada. E eu queria deixar mais uma indicação aqui, que eu acho que esse livro se conecta muito com outro que eu li recentemente, que é do Lipovetsky, de moda, que é A Estetização do Mundo. Amo. Ele fala muito sobre esse momento em que a gente está vivendo, em que tudo tem a ver com, não só com a estética, mas com essa construção de marca, né? Tanto que a capa é uma prateleira cheia de água mineral. É colorida, né? Colorida, tem água rosa, tem água de todos os tipos. E tudo é água, mas uma custa R$1, a outra deve custar 20. E tudo isso tem a ver com a construção de marca e como que a gente aplica isso na nossa vida e como que o capitalismo tem levado a gente também a se comportar como marca o tempo inteiro. E isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim também. Total. Obrigada. Imagina. Amei a conversa. Amei, foi um prazer. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até mais. E esse, gente, foi o último episódio dessa temporada do Estilo Possível. Infelizmente, é o nosso último episódio. Eu amei essa temporada, gostei muito de todo mundo que eu recebi aqui. Queria agradecer todo mundo que ouviu, né? Então, a gente vai voltar em breve, vou organizar uma nova temporada para receber grandes nomes, como o André Carvalhal aqui também de novo, para a gente pensar num tema. E obrigada pela audiência. Isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse podcast é feito por muita gente legal. Ele tem direção executiva de Murilo Lima, direção de conteúdo da Renata Brito, tem captação de áudio e vídeo da Milena Leal, a assistente de produção é Elizabeth Rocha e a edição é da PK Filmes. Esse podcast é uma realização Volto Digital e essa temporada foi incrível. Eu queria agradecer a todo mundo e em breve eu tô de volta.